Diana Dias. Tudo bem, minha linda? Tudo bem, Vanusa. Bom dia. Bom dia, bom te receber aqui. Obrigada. Eu estava pensando esses dias e analisando, poxa vida, muitas vezes você faz aquele tratamento com medicamento, ele faz bem, tá tudo mil maravilhas, mas parece que fica algo. E a gente tem que estar no dia a dia se cuidando. E aí a fisioterapia que vocês fazem facilita, né, com que determinadas, como é que a gente diz? Solte aquela secreção. Isso, aquela secreção que incomoda muitas vezes. Você vai falar, sente o nariz entupido, ou vai falar alguma coisa, sente que está, né, tampada a garganta, é muito ruim. E tudo isso quando vocês chegam depois de um tratamento legal e vem com essa parte da lavagem nasal, ou até mesmo com a inalação correta, o uso correto, como usar o soro, como não usar, e faz aquele tratamento da fisioterapia, parece que casa, né? Porque o que acontece? A medicação, ela vai tratar o agente causador, né, daquela doença. Então, ou a bactéria, ou o vírus, tá? E aí, o que acontece? Fica a secreção presa, ele trata o agente causador, mas aquela secreção que fica acumulada, ela não tem como sair. Então, a gente vem com a fisioterapia respiratória para mobilizar essa secreção e, juntamente com a lavagem nasal ou até mesmo com a inalação e algumas medicações associadas a ela, a gente consegue fazer com que essa secreção ela seja eliminada. A gente fluidifica ela, a gente mobiliza e a pessoa consegue expectorar. E aí, aquela secreçãozinha que ficou presa, ela é eliminada. E é muito bom você falar sobre isso, porque a gente precisa explicar para quem está em casa que se aquela secreção ficou presa, ela ainda está ali. Em algum momento ela vai se manifestar. E aí, nesse momento, muitas pessoas ficam só no remedinho, não faz o tratamento certo, e aí vai só acumulando secreções que não deveriam estar ali, né? Elas têm que ser eliminadas, não é verdade? Então, acontece muito de algumas mães me procurarem, por exemplo, porque finalizou o tratamento, mas a criança continua tossindo. E ela diz, eu já está 30 dias tossindo. Quando a gente faz a fisioterapia, quando a gente faz a lavagem de forma adequada, a gente consegue eliminar aquele resquício que ficou. E esse resquício, ele pode proliferar novos bichinhos, entendeu? Sim. Então, o ideal realmente é casar a fisioterapia, a lavagem, fazer o tratamento junto com o tratamento médico. Muito bom. E quando a gente fala assim para vocês, o que a gente percebe é que muitas das informações, quando elas chegam assim, elas ajudam. Você já imaginou a quantidade de mães que dizem, olha, o meu filho fez o tratamento, tá ótimo, não tá tossindo, não tá com problema nenhum, mas por quê? Porque houve um casamento muito legal. Mas quando, mesmo seu filho não tossindo, mas logo a mãe diz assim, meu Deus, eu fiz o tratamento, meu filho ficou ótimo, agora pegou uma chuvinha, voltou a gripe de novo. Por isso que é importante essas informações. Porque assim, a gente pode também prevenir, sabe, Vanusa? Sim. O que estima-se é que a criança, em período escolar, ela tem até 12 quadros virais por ano. Ou seja, a criança todo mês está adoecendo, né? Porque ela está em contato na escola com outros vírus, enfim. E aí, assim, quando a mãe, ela previne, quando a mãe, ela faz o tratamento adequado, ela diminui o tempo de incubação desse vírus, o tempo de doença, a gente consegue fazer com que esse tratamento ele seja mais rápido, entendeu? E a gente também pode evitar, né, diminuir esse número de quadros com a lavagem nasal, por exemplo. Pronto. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos mostrar, especialmente para vocês, como pode ser feita uma lavagem nasal e como a inalação pode ser usada. Eu tenho uma dúvida muito cruel e nós vamos saber agora, indo para lá, se é mito ou se é verdade. Eu queria te convidar que o soro, a inalação, não é interessante para fazer a lavagem nasal. E aí você vai me responder se isso é mito ou se é verdade, porque são tantas as informações que a gente não consegue entender. E eu queria mais ou menos passar essa informação para quem está em casa aqui no programa, porque nós vamos estar mostrando ao vivo. A inalação e a lavagem nasal é totalmente diferente uma da outra? É totalmente diferente. A inalação, ela vai umidificar toda a sua via aérea, desde aqui de cima até a parte pulmonar. E na inalação a gente pode estar colocando alguns tipos de medicações, que é o broncodilatador, o corticoide, para auxiliar no tratamento de alguma doença. Quando você vai lavar, necessariamente a inalação não lava. A inalação, ela faz um outro tipo de tratamento. Exatamente. Ela umidifica e leva a medicação. A lavagem nasal, ela vai lavar o que tem aqui em cima, apenas.
Pronto. Você acredita que eu fui pesquisar? Eu tinha até conversado com a Lorena. E eu percebi que existe dentro aqui dessa parte da gente uma partezinha que leva a limpeza nasal para um outro caminho que não vai afetar em nenhum momento o seu pulmão. Já a inalação passa por um lugarzinho que é necessário passar. Como não entendo, não sou profissional da área, mas pelo meu entendimento, eu tive a certeza de que as pessoas realmente precisam saber que inalação não faz a lavagem de nariz. Não, você imagina, quando a gente respira, o nosso ar ele entra pelo nariz e chega até o pulmão, Sim. né? Quando você faz a inalação, você está respirando esse ar inalado que vai chegar até o pulmão. Sim. Por isso que a gente coloca alguns tipos de medicações nela. E Entendeu? o soro esse soro, ele vai totalmente diferente para a limpeza nasal. Isso, aqui né? é um outro objetivo, que é justamente tirar a melequinha que está lá no nariz, que a vai para sujeira. outro lugar. Deus é Exatamente. perfeito, né? É. Nossa, como Deus é perfeito. Fez tudo direitinho. Nosso caninho tá bem colocadinho no lugar certo. Muito bom. É verdade. Vamos explicar então para quem está em casa como a gente utiliza esses produtozinhos aqui. Tá. Hoje em dia a gente tem vários dispositivos de lavagem nasal, tá? Eu não sei se você já ouviu falar, você já deve ter escutado alguma mãe falar: eu não lavo o nariz do meu filho porque eu tenho medo de ir pro ouvido. Sim, demais. Porque sempre Até dá a otite. gente tem medo. Exato. E aí o que acontece? Não vai pro ouvido. É feito de forma errada. Sim. O que a gente tem que ter cuidado é com a pressão com que esse soro está entrando. Então, foram desenvolvendo vários tipos de dispositivos justamente para ir melhorando isso, né? Antigamente a gente lavava apenas com a seringa. Hoje em dia já tem vários tipos de seringa, umas seringas decoradas, lúdicas, né? Sim, eu até vi. Eu trouxe aqui essa que é bem básica, que é comum de achar em farmácia, é baratinha, tem um preço acessível. E ela tem esse bico arredondado, né? Diferente das demais, né? Que é aquele biquinho mais pontudo. Exato. Esse bico arredondado, ele encaixa perfeito no nariz, entendeu? E ele evita também com que machuque, porque aquele pontudo, ele machuca o nariz da criança. E aí esse arredondado, ele acopla perfeito e ele não vaza o soro pelo lado que você está colocando, saindo do outro lado, tá? Esse é um tipo de dispositivo mais comum e barato, indico principalmente para bebê, tá? Esse aqui é um tipo de dispositivo que é a garrafinha de alto volume, que a gente chama. A gente coloca uma maior quantidade de soro nele, que é 120 ml. Aqui só são 10 ml, tá? E aí, eu indico para crianças maiores de 2 anos, tá? Porque a gente tem que ter cuidado na hora de colocar uma pressão. Eu vou mostrar aqui com a garrafinha de adulto, né? Para não machucar o ouvido. Porque no bebê, então, é interessante qual? É interessante a seringa. A seringa. Justamente para a gente ter esse controle de pressão, que é essa pressão que machuca o ouvido, não é o soro, entendeu? Eu vou demonstrar aqui para vocês. Aqui é a garrafinha grande de adulto, tá? Eu acho que dá para a câmera pegar, eu vou demonstrar aqui. Quando a gente coloca muita pressão, que é quando dói o ouvido, acontece isso, ó. O soro sai muito rápido, vai a pressão para o ouvido e machuca. Como a gente deve utilizar? De forma lenta e contínua, ó. As pessoas podem ter a sensação de que quando elas colocam muita pressão é que está limpando. Vai limpar do mesmo jeito? Vai limpar do mesmo jeito, porque como tem alto volume, quando vai passar muito soro, esse soro ele vai sair empurrando toda a secreção do nariz e vai sair do outro lado. limpando, né? É um soro. Exatamente. Muito bom. E aí, essa garrafinha, a lâmpada mágica que a gente chama, ela foi lançada agora, né? Na verdade, ela é um dispositivo bem antigo, antigamente usavam eles, só que ele foi lançado agora, né, por essa marca, e ele é feito justamente para aquelas pessoas que não conseguem controlar a pressão, porque ele não tem pressão, a gente só usa a força da gravidade. Que interessante. Né? Eu vou demonstrar a lavagem com ele, tá? Certo. A gente vai acoplar no nariz e vai só usar a força da gravidade, ó. Que interessante. Você não precisa ter aquela preocupação, porque quando você vai colocar,
assim, não tem esse processo. Exato. A gente não vai botar força. Sim. E aí ele vai descer lentinho e vai lavar. Vocês viram que saiu do outro lado, né? Super interessante, maravilhoso. E aí eu acho que vocês observaram também, quando eu fui lavar, que eu abri a boca, né? Por quê? Porque a gente diminui essa pressãozinha no tem isso ouvido. também. Só que com bebês é mais difícil conseguir. Mas com crianças maiores e adulto, a gente consegue fazer isso. A gente Agora, eu acho que essa ideia dessa lâmpadazinha aqui, né? Foi interessante, porque provavelmente devem ter percebido, devem ter feito várias pesquisas aí e chegaram a essa conclusão, né? Exato. Realmente as crianças estavam tendo Agora eu otite prefiro por conta... esse. Esse aqui? Esse daqui, eu prefiro. Sim, a garrafinha. A garrafinha. Então, mas você tem controle de pressão, né? Sim. E aí tu imagina uma criança que está lá agitada, chorando, aí às vezes a mãe aperta um pouquinho mais. Eu quero falar sobre a limpeza relacionada ao soro que foi aberto, tá? Porque assim, quando a gente vai usar como inalação, esse soro, ele não pode passar mais de quantos dias aberto? Eu indico 7 dias. Até tanto na geladeira? Lavagem, não, pode ser fora da geladeira. Fora da geladeira? Saiu um estudo comprovando que não há contaminação, não dá proliferação de germes, né? Então, eu indico 7 dias. 7 dias fora da geladeira. E se caso estiver na geladeira e você tirar para fazer o uso, tem que esperar um pouquinho, esquentar um pouco? Jamais usar soro gelado, tá? Nunca. Sempre aquecer um pouquinho no micro-ondas ou esperar ficar... Já usei. E aí tirar da geladeira, colocar em um recipiente. Não é tirou da geladeira o soro todo, deixou aqui esquentar para depois botar dentro da geladeira novamente. Isso você vai estar contaminando. Tá vendo só? Isso eu não sabia, eu acho que muita gente que está em casa também não sabia. E esse soro, fora da geladeira, dura 7 dias. Então, assim, é interessante que você não compre nem um soro tão grande. Compra o pequenininho. Compra o pequeno, que é o isso. suficiente, né? Você pode comprar vários pequenos e deixar em casa e vai usando se houver a necessidade. E achei interessante a história da geladeira, porque às vezes você pensa que 3 dias já tem que eliminar aquele soro. Aí não tem dinheiro que aguente e produto. O que eu oriento? Deixa fora da geladeira, depois de aberto, quanto 7 dias. Nunca façam lavagem nasal, nem com água, tá? Porque vai arder o nariz. E nem com soro gelado, porque você pode causar um broncoespasmo. A criança pode chiar, entendeu? Então, jamais. Isso eu não sabia. E para limpar o nariz, também 7 dias de também soro? Também 7 dias. Aquele soro que você acha que vai passar o mês todinho com ele ali para fazer a limpeza, não vai funcionar? Não é que não funcione. A chance de ele estar contaminado é maior. E aí você pode provocar outros tipos de doenças. Gente, que interessante. Eu queria uma outra dica relacionada à inalação. Eu queria que você me falasse sobre a inalação. Em que situações vocês, como fisioterapeutas, recomendam a inalação? Tem gente que diz, eu tô rouca, eu quero usar a inalação, eu vou cantar. Eu vejo muita gente falar a respeito disso. O que falar a respeito da inalação? Então, nesses casos, as pessoas utilizam a inalação para hidratar, né, a via aérea, para poder umidificar. Mas a inalação ela é utilizada, por exemplo, nos casos que as crianças estão chiando, certo, né, com a medicação. A gente tem que ter muito cuidado, Vanusa, na hora de comprar o inalador. Está acontecendo com muita frequência de as pessoas comprarem um tipo de inalador que se chama ultrassônico, e esse inalador, ele não entrega alguns tipos de medicações, que são os corticoides. E quando a gente vai na casa da criança que está fazendo o tratamento com corticoides sem evolução da doença, quando eu vou ver o inalador, é o ultrassônico. Qual a diferença? Qual a diferença de um inalador que vai receber esse corticoide do outro que não vai? A diferença é no sistema dele, ele não quebra as partículas de corticoide, tá entendendo? Mas é algo que ninguém informa, né? Quantas mães compraram? Na mente de uma mãe, inalador. Então, quer dizer que o inalador ultrassônico, sempre olhar na embalagem e nunca optar pelo ultrassônico. Ele entrega alguns tipos de medicações, mas não entrega todas. Então, nesse caso, o benefício dele é praticamente indesejável, né? Exato. Porque vai ter algum momento que você vai ter que usar uma inalação, um medicamento mais forte, né? O corticoide, no caso, que é o que ele não entrega. Então, eu indico sempre ou de rede vibratória, tá? Que geralmente eles são portáteis, como esse. Interessante também. Silencioso, não faz nenhuma zoada, entrega a medicação rápido, né? E funciona a pilha. Ou indico aquele de ar comprimido, aquele que faz aquela zoada.
ele também entrega todos os tipos de medicações. Nossa, eu não sabia disso. Faltou alguma dica ou algo que você possa dizer que é mito ou verdade, que você ouve falar a respeito ainda de inalação e lavagem nasal? A dica que eu dou é, principalmente para crianças em período escolar, Certo. tá? Sempre que chegar da escola, se tiver um irmãozinho mais novo dentro de casa, lavar o nariz para tirar aquele resquíciozinho, aquela sujeira e evitar uma proliferação, né? Evitando contaminação do bebezinho que está lá. Pronto, gente. Todo mundo aprendeu. Nós temos aqui o soro não pode passar mais de 7 dias, tá? Porque aí ele já não tem aquele efeito necessário. Questão de geladeira, muito cuidado. Não pode usar esse produto depois, então, de ter colocado na geladeira imediatamente para o uso. Não pode. Tem que aquecer. Tem que aquecer. E cuidado com esse de... Tá gelado, esfria, depois volta para a geladeira. Tem que ter muito cuidado, né? Gente. A dica é deixa fora da geladeira e tá tudo certo. E quantas vezes por semana a gente deve fazer a lavagem? Todos os dias. É? Deve ser uma rotina. Uma rotina. Vai escovar os dentes, faz a lavagem. Isso. Muito bom. Mesmo você não... É como ela disse, é prevenir. Porque mesmo que você não... Principalmente as pessoas que são fumantes deveriam lavar todos os dias. Ah, com certeza. Né? Com certeza. Todos Imagina os como dias. não é a via aérea de um fumante, é bem ressecada. E a gente mora numa cidade muito, muito quente. Nossa, aqui no BR-Obrol o nariz a gente machuca, né? Sangra. E a lavagem nasal não deixa de estar hidratando essa via aérea. Muito bom. Aquelas pessoas que sofrem com sinusite, pessoas que têm problema de rinite, a lavagem também é importante? Nossa, ajuda demais, demais. São pessoas que quem tem e faz uso, quem tem rinite, sinusite, que faz uso da lavagem nasal diz, mudou minha vida. É porque evita as crises e você vai tirando toda aquele... Exatamente. Né? Aquela secreção que está ali há tanto tempo, porque ela é quem provoca as dores e a própria sinusite, né? Exatamente. E aí melhora a qualidade de vida, né? De sono, enfim. É tão bom estar com você, coisa boa, né? Quando a gente está assim, com uma pessoa maravilhosa que sabe tudo e nos ensina. Eu já aprendi aqui. Aprendeu também, Ed? Tem medo de morrer afogado? Olha, você usa o pequenininho? O soro. Existe um falar desses dispositivo sorinhos? que é dispositivo spray. Sim. Que é o rinossoro, né? Tem várias marcas, vários tipos. E aí você aperta, ele sai um jato, mas é um jato menor. Ele mais umidifica do que lava. Por quê? Porque ele não tem um volume grande de soro para poder passar para o outro lado, para poder empurrar essa secreção. Então, ele mais umidifica a via aérea do que lava. Quer dizer, depois que passa essa fasezinha, vai continuar lá. Exatamente. Aí, assim, se tiver secreção, você não vai conseguir eliminar, a não ser que você consiga fazer aquela suada bem forte, né? Mas, às vezes, essa suada, ela também machuca o ouvido, tá? Por conta da pressão. E não então, é bom, né? Tanto é que as bom. pessoas falam. Quando você espirra demais, tá precisando de lavagem? E depende do motivo desses espirros, né? Se é um motivo alérgico, se não é. Mas, assim, a lavagem já vai evitar. Então, se você está, por exemplo, em contato com algum agente que causa crises alérgicas, se você lavar o nariz, aquilo ali já vai estar limpinho e não vai te dar crise. Muito bom. Minha linda, muito obrigada Imagina, por estar aqui com obrigada. você para a gente falar e tirar essas dúvidas. Eu que agradeço. Como é bom! E quem quiser entrar em contato, basta só segui-la no Instagram e ela vai reforçar esse Instagram, porque sempre quando ela vem, a gente pede para ela reforçar o Instagram e passar para quem está em casa. Pronto, Físio Diana Dias. Muito bom. Fique sempre em contato com os melhores profissionais que passam aqui pelo nosso programa, pelo nosso Bom Dia News.